Olá, pessoal, tudo bem? Que bom reencontrar todos vocês aí. Que delícia poder trazer mais um bate-papo super legal para vocês. E hoje eu vou ter a presença dele que vai entrar agora aqui na tela. Aqui do lado, não, aqui do lado, para mim, né? Adriano Bedori. Olá, Oi, Adriano. querido. Tudo Boa bem? tarde, tudo bem? Boa Adriano, tarde, antes de eu querido. começar com o bate-papo, quero avisar o seguinte, até para quem está assistindo e para você. Internet, hoje em dia, você sabe que é o recurso que está sendo mais utilizado. A tecnologia do momento é a internet. Pode acontecer em algum momento durante o nosso bate-papo cair, alguma das conexões cair, ou eu ou você, tá? Caso isso aconteça, nós continua com a sua linha de pensamento, continua falando que daqui a pouco eu volto, e se acontecer com você, eu continuo esperando o seu retorno aqui no nosso bate-papo, tá bom, Tá Adriano? bem? Combinado. É possível que Combinado. aconteça assim, porque eu moro no sítio, né? Então o sinal aqui, a velocidade não é tão boa. O que é esse balançar assim, que vai e vem, que eu tô curioso para saber? É uma cadeira de Eu vou te mostrar. balanço? Eu vou te mostrar. É uma cadeira de balanço que tem uns 150 anos. Ai, que É uma, é uma cadeira de delícia! balanço. E do outro lado aqui, ó, tá minha amiguinha aqui, ó, a Frida. Oi, Frida! Oh, coisa linda! Vidinha, desde que começou aqui a gravar, ela se posicionou do meu lado aqui. É a segunda vez que ela faz isso. Você gosta de animal de estimação, Adriano? Vixe, eu adoro bichos. Eu tenho um cachorro, que é o Duque, e dois gatos. Eu tinha três até outro dia atrás, mas o terceiro, o caçulinha, ele sumiu. Então tentei encontrá-lo de tudo quanto é forma, mas tenho certeza que alguém o pegou aqui na região. Então eu E tenho dois gatos e um cachorro. você troca o sítio pela cidade outra vez ou não troca mais? Ah, Cris, olha, na verdade, tem uma vida, vamos dizer assim, é, não só no sítio e não só da cidade, é uma vida mista, né? Porque embora eu more no sítio, acorde e durma aqui, praticamente todos os dias eu estou na cidade. Então é um misto legal aí de zona urbana, né? Do ambiente urbano com o ambiente rural. Então, acho que quem tem oportunidade de viver nesse misto de sítio, de mato com a cidade, eu acho que é uma pessoa privilegiada, né? E no caso, eu me encontro nesse privilégio aí de poder dormir no sítio, acordar no sítio e durante o dia estar na cidade resolvendo as coisas, né? Aqui em casa a gente tem algumas manias ainda que a minha mãe ela não abriu mão. Tipo assim, leite. A gente não compra leite no supermercado. O leite Olha, vem de uma senhora que ela tem umas vacas, então ela traz toda quarta-feira, ela traz 6 litros de leite. Você vê como a gente gosta de leite aqui em casa. Desse leite, a minha mãe faz manteiga. Então, minha mãe faz manteiga, faz bolacha de nata. Então, ela separa a nata do leite para fazer manteiga. Verdura, eu compro algumas coisas na feira de domingo, mas geralmente essa mulher também traz chuchu, alface, chicória, escarola, que né? Que é bacana, muita coisa. cara, que bacana. Cenoura, às vezes, alguma coisa que ela mesma planta. Na feira eu procuro pessoas que plantam, não que pegam do Ceasa, nada contra o Ceasa, mas para ajudar o produtor direto mesmo, aquele produtor que trabalha direto na terra ali e que ele precisa. Eu também gosto dessa coisa bem assim, da terrinha mesmo, virada, assim, trazendo aquela coisa, algo, não vou falar para você que é algo orgânico, porque é muito difícil a questão do orgânico hoje, mas tentar ajudar outros meios de trabalho, outras pessoas que trabalham no setor rural também, que tem alguma coisa. E aqui em casa eu tenho, para você ver, eu não moro no sítio, mas tenho um galo, 2 galinhas, uma codorna, 2 calopsita e 3 cachorros. Ganhei de você, viu, Adriano? Não, não, eu não estou contando as galinhas, mas galinhas nós Ah, temos bastante aqui. Mas que tem. legal, cara. Você sabe que, ouvindo você falar isso, me veio duas coisas na cabeça. Primeiro que meu avô materno, que faleceu agora em 2019, meu avô Roberto, ele entregava leite. Numa época ele produzia, depois ele começou a comprar e vender. Então, É. algumas vezes eu fui com ele entregar leite para as famílias que, como a sua, gostam do leite puro, né?
não do leite Isso. do supermercado. E a outra coisa com relação à plantação de hortifrutis, né? Eu tenho alguns projetos interessantes aí. Eu dei o nome de Cidade Orgânica, que se eu tiver oportunidade eu vou tentar estudar mais e apresentar um projeto de lei que incentive todo produtor que venha a produzir no município de Atibaia hortifrutis orgânicos, para incentivar a produção e o consumo disso, né? Então, eu acho que as pessoas que se propuserem a fazer esse tipo de plantio, elas devem serem incentivadas pela cidade através de isenções fiscais e coisas que valem. Isso é importante, viu? Importante isso. Acho que a gente tem que incentivar mesmo, porque essa questão do orgânico hoje tem um público, antes de tudo, que pede um produto orgânico. E acho que até para a gente poder organizar melhor, porque você fala em orgânico, até onde é orgânico, será que a semente é orgânica? E eu acho que no meio de tudo isso, muita gente às vezes planta no semi-orgânico, não no 100% orgânico. Uhum. Mas e você consegue gerar uma economia também, que existe uma demanda de mercado, né? Existem pessoas que gostam, tem pessoas que querem. E o mercado está crescendo, né? Cada vez mais, né? O mercado do orgânico. É verdade. Bom, deixa eu apresentar Adriano Bedori, para quem não conhece, que eu acho difícil alguém não conhecê-lo, mas apresentar Adriano Bedori, advogado, memorialista, genealogista. Você gosta de coisa difícil, hein, Adriano? Tá? Formado em Direito pela USP em 1997, né? Nascido aqui na cidade de Atibaia. Nascido aqui em Atibaia, né, Adriano? Filho da terra. Aqui. Apaixonado por livros, já publicou 3 livros, em 2 ele foi coordenador, que é o livro Revista Famílias Ilustres e Tradicionais de Atibaia. Em 2000 ele participou de Felicitar, e em 2012, no mesmo ano, inclusive, ele lançou o livro Raízes, Notas Genealógicas do Autor. E em setembro de 2020, agora, ele apresentou para nós a sua mais nova obra, Atibaia, o Nascimento e o Florescer de uma Cidade. Olha só, participou do movimento estudantil em 1991, foi o primeiro presidente do Grêmio Estudantil da Escola Estadual Major Alvim, foi procurador do município em 1998, diretor administrativo da Câmara Municipal em 2004, além de vereador de junho de 2014 a fevereiro de 2015. Para começar, como foi a vereança entre 2014 e 2015, Adriano? O seu pai já tem uma ligação política com a cidade, já foi vereador. Como que foi para você assumir um posto dentro da Câmara Municipal, apesar de já ter um conhecimento? Foi uma experiência muito gratificante, Cris, porque eu disputei as eleições de 2012 e também as eleições de 2016, e em ambas eu fiquei primeiro suplente, né? E aí, em 2012, com o afastamento de um vereador que foi assumir um cargo no executivo, eu fui chamado para ocupar o mandato na Câmara. Era um sonho, né, poder contribuir para a cidade na Câmara, só que foi bastante conturbado, porque eu tomei posse no dia 9 de junho, e no mês seguinte eu tive um sério problema de saúde. Eu tive febre muito alta, e aí eu fui para o hospital, a febre não baixava, e aí com uma falta de ar também, e aí fui diagnosticado como estenose de válvula mitral. Eu tive que trocar a válvula, tive que submeter uma cirurgia cardíaca no mês de dezembro. Então, desde junho até dezembro, quando eu troquei a válvula no Instituto do Coração em São Paulo, fiquei na fila do SUS, eu tinha a minha energia reduzida. E mesmo com esse problema de muito cansaço, até que a válvula fosse trocada, eu ainda assim só não fui na Câmara, acho que 2 sessões, quando eu estava hospitalizado, e sempre que estava presente, discuti todos os projetos de lei, fiz emendas, eu tentei dar o melhor de mim, embora o meu melhor de mim estava comprometido por causa do problema de saúde, né? Então, eu costumo dizer que os
os 7, 8 meses que eu fiquei lá não valeram, né? Eu me preparei na volta do recesso para apresentar logo de cara 47 projetos de lei, mas eu não voltei do Caramba! recesso, eu não voltei. Aí houve algumas mudanças lá no governo e eu voltaria do recesso, né? Eu tinha sido até eleito primeiro vice-presidente da Câmara para aquele mandato, apesar de estar 6 meses na Câmara, mas eu não consegui voltar, porque o vereador que havia se afastado voltou para a Câmara, então eu não voltei do recesso. Não valeu muito. É chato isso, na hora que você fala que eu vou começar, tem que parar, né, Adriano, o processo no meio, né? Foi muito chato, porque eu sequer despedi dos colegas, sequer pude apresentar esses projetos, esses 47 projetos de lei que eu tinha elaborado, né, no período. Eu estava preparando para começar o ano a todo vapor, com a válvula nova, né? Mas, infelizmente, o vereador voltou e eu não pude completar e não pude colocar em prática todos os projetos que eu havia elaborado. E hoje, como que você tá, Adriano, referente? Você é um cardiopata, então? Eu sou um cardiopata, eu nasci com esse problema, né? É congênito. Eu nasci com um problema de estenose de válvula mitral, ou seja, estreitamento da válvula. E aí isso faz com que a circulação sanguínea dentro do coração não funcione bem. A válvula ela não abre e não fecha devidamente. Então, para isso, para consertar, você coloca uma prótese de válvula, foi o que eu fiz em 2014, pus uma válvula de bovina, né, de boi, e desde então estou bem. Claro, todo mundo tem seus problemas, né, a idade vai chegando também, a gente não é mais novinho, né, mas, de modo geral, eu me sinto muito bem hoje. Não somos mais novinhos, essa é boa. Minutinho só, Adriano, só vou ligar aqui meu cabo de força. Tá. Prontinho. Adriano, eu quero falar agora sobre o livro Atibaia, o Nascimento e Florescer de uma Cidade. Esse projeto que fala um pouco, traz a história de Atibaia, e é tão gostoso a gente encontrar pessoas com amor à nossa cidade, como eu acho que é esse seu trabalho, como esse livro. Conta como que surgiu isso, da onde que despertou esse interesse em trazer uma história da cidade, envolvido com uma polêmica, a polêmica fica para uma segunda parte, para daqui a pouco a gente falar dela. Tá. O livro... tá. Pensei que tivesse caído a conexão, mas você está colocando aí a capa do livro. Isso. Eu comecei a ter interesse, Cris, sobre a história da cidade através da genealogia. Eu comecei a ter interesse pela genealogia muito novinho, e sempre aquela curiosidade, né? Quem foram os nossos antepassados, da onde que eles eram, e sempre tive essa curiosidade, né, por descobrir. E aí, conforme eu fui avançando na pesquisa genealógica, que resultou num livro em 2012, que é o Raízes, eu percebi que, pelo lado da minha mãe, a minha história genealógica era praticamente a história da cidade, né? Porque são famílias muito antigas aqui, pelo lado materno, né? Pelo lado paterno tem uma ascendência italiana aí. E pelo lado materno são famílias bastante antigas, do começo da cidade. E aí me despertou a curiosidade de saber mais sobre a história da cidade. E aí eu vi que a bibliografia era muito escassa, porque o último autor que se dispôs a escrever sobre a história de Atibaia foi o João Batista Conte, que também foi prefeito da cidade e que escreveu um livro na década de 50, mas não chegou a publicar. Ele morreu sem publicar e no começo dos anos 2000, o governo do então prefeito Beto Trícoli fez a edição desses 3 livros dele, né, do João Conte. E aí eu falei, puxa vida, tem um lapso de tempo muito grande aí, né, da história da cidade. Acho que está na hora de alguém se dispor a escrever sobre a história de Atibaia. E foi o que eu fiz. E aí... Foi uma pesquisa bem complexa, então, né, Adriano? E de tempo também, né? Foi uma pesquisa bem complexa e mais complexa ainda que quando eu comecei a pesquisar sobre o nascimento da cidade,
eu percebi que alguma coisa não se encaixava com relação ao título de fundador que se dá ao Jerônimo de Camargo. Mas eu preciso dizer que eu refuto esse termo fundador, porque eu acho que ninguém acorda de manhã, né, Cris, e pensa assim, hoje eu vou fundar uma cidade. Então não é uma coisa concebida, né? É uma coisa em 2 natural. horas a cidade já está fundada, tá tudo certo, tchau, não é assim, né? Exatamente. Daí eu prefiro a expressão povoador, principais povoadores, né? Porque também é difícil você encontrar uma única personagem que tenha contribuído na formação de uma cidade. Então, eu percebia que não batia a presença do Jerônimo de Camargo nesse cenário de início de nascimento da cidade. E aí eu me debrucei bastante sobre esse tema e com o meu trabalho eu trago uma nova tese, né, sobre o nascimento da cidade. E aí sobre ela a gente pode falar um pouco mais para frente. Tá, mas ainda a gente pode falar então que o que então se dita assim, o povoador pode falar que é o padre Mateus Nunes de Siqueira? Meu sobrenome, eu me senti assim, Então. o meu ego, Adriano, eu quero. Você vai ter que estudar a história da minha família, quem sabe? Eu tô no meio de tudo isso. A família Siqueira, inclusive, é um dos títulos do meu trabalho de genealogia, é muito importante para a cidade. Os capitães mores, Atibaia teve quatro capitães mores em Atibaia. Era um cargo de muita importância no século XVIII, século XVII. E Atibaia, os 4 capitães eram Siqueira. O primeiro era Lucas de Siqueira Franco. Então, a importância da família Siqueira, que é o título 1 do meu trabalho, é muito grande. Uma família muito importante na formação da sociedade atibaiana é a família Siqueira. O senhor é de ótima família. Obrigado, Adriano. Nós somos de ótima família. E, Adriano, e quando você trouxe essa polêmica, colocando como não povoador o Jerônimo de Camargo e sim o padre Mateus Nunes de Siqueira, como que foi a repercussão disso? Qual a opinião das pessoas? O que você sentiu? Como que foi tudo isso? Alguém discordou? Como que foi? Quando eu cheguei à conclusão que o padre Mateus era muito mais importante no nascimento da cidade do que o Jerônimo de Camargo, eu me deparei com uma surpresa, porque ao conversar com pessoas, historiadores, memorialistas antigos da cidade, eu pude perceber que isso já era ventilado, isso já era cogitado, até descobrir que no comecinho do século XX, ou se falava que a cidade havia sido fundada, né, eu não gosto da expressão, mas havia sido fundada pelo bandeirante e pelo padre, ou seja, pelo Jerônimo e pelo padre Mateus, ou se falava que eram os dois, ou se falava que era o padre. Então, na verdade, eu não trouxe nada muito inédito. Esse assunto, o que me surpreendeu, já tinha sido ventilado por outras pessoas lá atrás, inclusive dos autores que já falaram sobre a história de Atibaia, não exclusivamente, mas outros que já falaram da história de Atibaia em outros contextos. Eu não sou o primeiro a suscitar aí a possibilidade do Jerônimo não estar presente nesse cenário de nascimento da cidade. E, na verdade, o que eu trouxe de novo é a explicação do porquê que o Jerônimo apareceu, porque muitas pessoas que estão nos vendo podem perguntar, mas por que razão o Jerônimo apareceu, então, na história? Porque se ele não estava nesse começo, né? E nada mais foi do que uma confusão de homônimos. Um historiador do século XVIII, em 1774, quando fez um livro, o Afonso de Tunay, quando fez um livro sobre a história da província de São Paulo, também falou de Atibaia, e ele falou do Jerônimo de Camargo, que era um fazendeiro em 1770 em Atibaia, um fazendeiro muito poderoso. E só que esse Jerônimo que esse autor falou não era o Jerônimo de Camargo
Bandeirante, era um sobrinho neto dele. Então, o Jerônimo de Camargo Bandeirante, o velho, apareceu na fundação da cidade por um erro de homônimos e de interpretação dos historiadores que vieram depois. Olha, Adriano, eu fico. Assim, isso que é pesquisa, hein? Isso que é se empenhar numa pesquisa para chegar em tudo isso. Pode ter certeza que eu me debrucei bastante, eu fui muito insistente, porque eu queria entender, né? Por que esse personagem é tão importante para a história de São Paulo e para a história de Atibaia também, porque o Jerônimo de Camargo, ele tinha uma grande fazenda na região de Atibaia, que na época, Cris, o município, né, o território de Atibaia era muito grande. Eu tenho alguns mapas interessantes no meu livro que mostram isso. Então, Atibaia fazia divisa com a vila de Jundiaí. E o Jerônimo tinha fazenda nesse território. E agora, na verdade, a importância histórica do Jerônimo é muito maior para a vila de Jundiaí, que ele é considerado por muitos como o principal povoador, ou fundador, como queiram, é muito maior lá do que cá. Aqui Atibaia tem uma verdadeira certidão de nascimento, que eu fico assim apaixonado quando eu falo, porque poucas cidades têm uma certidão de nascimento como Atibaia. O que acontece? No dia 3 de julho de 1665, o padre Mateus Nunes de Siqueira se apresenta na Câmara Municipal da Vila de São Paulo de Piratininga, hoje só São Paulo, e diz para os vereadores, lá para os camaristas, olha, eu conquistei índios Guarulhos e os deixei num arraial com o nome de Atibaia, para que lá formassem uma nova vila. Então, o padre, ele com essa notícia que ele deu na Câmara de São Paulo, ele retrata o início exato do nascimento da cidade. Quase como a carta de Pero Vaz de Caminha lá, noticiando o descobrimento do Brasil, né? Então, Atibaia tem uma certidão de nascimento e isso faz dela mais especial do que ela é. Poucos municípios devem ter isso, né, Adriano? Quase nenhum tem isso, né? Pouquíssimos, porque identificar, né, através de um documento oficial, o começo, o surgimento, né, da cidade é um privilégio de poucas cidades, né? Adriano, você que é muito bem ligado ao meio político e conhece como funciona o meio político, eu acho que nesse momento, trazendo a história de Atibaia, a gente consegue refletir um pouco o quanto que a gente tem que amar a nossa cidade, inclusive na hora do voto, nas eleições. São questões onde a gente consegue, para a gente entender o quanto a gente quer para o nosso município, o quanto ele cresça, né, Adriano? Como que você enxerga esse período de eleição diante de tantas dificuldades e também, ao mesmo tempo, com essa mudança da população em visão a política, as eleições? Eu acho que a gente tem as pessoas mais envolvidas hoje com essa questão da política do que já foi anteriormente, né? E uma forma também que eu acho que a gente tem que trazer, a política ela faz parte da história e ela tem que ajudar a manter a história da cidade de alguma forma, porque são as ações políticas que fazem a história do município também, não somente só a população, né? Sem sombra de dúvidas. Eu acho que a democracia pode não ser o ideal, né? Mas de todos os sistemas políticos, eu acho que o que traz menos problemas, eu acho, que mais atende dentro desse universo possível de sistemas, eu acho que é o mais apropriado, mas é um sistema que, por depender da opinião final do eleitor, que é quem decide através do momento sagrado do voto, que a pessoa vai a cada 2 anos no Brasil escolher os seus legítimos representantes, isso demanda um tempo, porque nós somos jovens, democraticamente falando, a gente só tem 30 anos de democracia, né? O Brasil teve vários períodos de rompimento do processo democrático. Então, nós somos extremamente jovens, e o jovem está no período de amadurecimento, de aprendizado, a gente tem muito ainda que aprender politicamente falando,
e isso vai demandar um tempo ainda, mas estamos em processo de aprendizado que implica o que você acabou de falar com muita razão, com muita propriedade, que é um envolvimento cada vez maior da sociedade, o interesse cada vez maior da sociedade pelos assuntos políticos, porque, na verdade, nós, sociedade, embora estejamos participando cada vez mais das coisas, e não só através da política institucional, mas de organizações não governamentais, a gente está amadurecendo, está participando, ainda é através da política, vamos dizer, da política institucional, ainda é a ferramenta mais eficiente de transformação social. Então, ainda é através da escolha dos prefeitos, dos governadores, dos vereadores, dos deputados, que em acertando a gente vai ter uma cidade, um estado, um país melhor, ou errando a gente vai ter que esperar mais um pouco para corrigir o erro. Então as pessoas, eu não sei se você está ouvindo, é o barulho do vento aqui. É isso que eu ia falar agora. Tem algum passarinho? É o vento. Nossa, começamos já a conversar, mas o vento estava calmo. Agora ele está se mostrando. Então é muito importante o que você falou, a participação das pessoas no processo político, né? E a democracia é isso, ela pressupõe a participação das pessoas no processo eleitoral, depois cobrando os eleitos, participando, enfim. Eu sou um otimista com relação a isso. Eu acho que, apesar de ainda termos muito enganadores, pessoas que vão para a política não para servir, mas para se servir dela, o eleitor está cada vez mais percebendo e tentando separar aí o joio do trigo. Eu acho que vai ainda um tempo, mas está caminhando para que isso aconteça aí a passos largos. Adriano, o teu pai, ele foi vereador, né? Teu pai foi vereador. Meu pai foi vereador de 1983 a 2004. Foram 5 mandatos consecutivos. Caramba. O que você tira de aprendizado com ele quando se fala em questão? Tudo bem que o período é bem diferente do que é hoje, mas a essência da política também ela amadureceu com tudo isso, né, no decorrer do tempo. O que você aprende como teu pai, uma figura muito conhecida na cidade, que participou politicamente com o crescimento de Atibaia de alguma forma também? O que você tira daquela época para agora, com o Adriano principalmente, né? Porque política é algo que não adianta, você não acorda sabendo. Você tem que saber entender muito bem como funciona esse mecanismo, porque ele não é fácil, né, Adriano? Não basta querer se tornar político, você tem que entender de política para poder falar que eu entro nela, né? Como tudo na vida, né? Eu costumo dizer que quando você precisa de um pintor para pintar a sua casa, ou quando você adoece, precisa de um profissional que te examine, você vai procurar, no caso da falta de saúde, um médico, ou no caso da precisão de pintar a sua casa, um pintor. Então, é natural que você procure alguém para ter assento no legislativo da sua cidade, do seu estado, ou para governar a sua cidade, do seu estado, pessoas que tenham se preparado para a vida pública, porque tem muita gente com boa vontade, boa intenção, mas como diz também, né, de boa intenção o inferno está cheio, a gente precisa procurar pessoas preparadas, né? Está cheio. Procurar pessoas preparadas que tenham procurado se preparar ao longo da vida para ocupar uma função pública. O meu pai, de fato, ele foi vereador num contexto muito diferente. Ele começou sendo vereador na ditadura militar. Os primeiros 3 anos de mandato dele ainda era no regime militar. Depois a gente houve a abertura política em 1985, quando o Brasil teve o último presidente militar, que foi o João Batista Figueiredo, e o Colégio Eleitoral escolheu o Tancredo Neves, que infelizmente adoeceu e não assumiu, né? Adriano, desculpa só a provocação, então nós tivemos ditadura militar, então, né? Não tenha dúvida. Não tenha desculpa dúvida. A provocação, mas tem que citar. Eu acho que quem gosta de história não pode
não pode negar a própria história, e isso é fato, né? O Brasil de 1964 a 1985 teve um período de exceção ao processo democrático. Nesse período, as pessoas não tinham direito de escolher seus governantes e os militares governaram o país durante esse período, né? Então, como que foi para o seu pai nesse período de ser um vereador num período militar por 3 anos? Mudava-se muito? Ele foi vereador pelo PMDB, que era o único partido, né, que nós vivíamos um bipartidarismo. O regime militar só permitia um partido de oposição, que era o PMDB. Então, todo mundo que era oposição ao regime militar se encontrava no PMDB. E meu pai foi vereador pelo PMDB, chegou a ser líder do PMDB na Câmara. Foi difícil, porque ainda tinha, né, a sombra do período de exceção, onde algumas coisas nada democráticas aconteceram, como perseguições, prisões. Atibaia teve prisões, né, de pessoas que não concordavam com o regime militar. Então, no começo, não era muito tranquilo, né, ser vereador numa cidade dentro do período militar. Mas isso passou rápido, porque logo em 85 o Brasil já felizmente conquistou, né, através não através do voto direto, mas através do voto do colégio eleitoral, migrou para o regime democrático, assumiu o José Sarney, que era o vice, e logo em 89 a gente teve a primeira eleição, né, depois de 30 anos de ditadura militar, eleição que foi eleito o Fernando Collor de Mello, e daí para diante a gente está aí num processo de aprendizado, como eu falei agora há pouco, nós somos jovens democraticamente falando, né? Obviamente que o meu pai me influenciou no meu gosto pela política, sabe, Cris? Porque, via de regra, os filhos são influenciados pelos pais, ou pelo pai, ou pela mãe, ou pelo irmão mais velho, isso é natural, né? Ou pelo padrinho, ou, enfim, pelas pessoas que têm convivência, né? Então é natural que o filho de um dentista venha a ser dentista, que o filho de um médico venha a ser um médico, que o filho de um motorista venha a ser motorista, que o filho de um agricultor venha a querer ser agricultor, porque ele se espelha, né, naquela figura que é mais próxima a ele, né, seja o pai, a mãe, ou um amigo, ou enfim. Então, o meu pai, realmente, a vivência política dele acabou me influenciando e fazendo com que eu gostasse muito da política e muito mais da cidade, né? Apesar do meu pai não ser atibaiano, meu pai chegou em Atibaia em 1964 com meu avô, o meu pai tem um carinho muito grande pela cidade, né? E foi vereador durante 22 anos. Então, eu aprendi com ele ter esse amor pela cidade, ter esse carinho, querer ver a cidade bem, né? Aprendi com ele. E eu acho que esse amor que eu tenho pela nossa cidade, eu vou levar até o último dia da minha vida, porque realmente eu sou um incorrigível apaixonado por Atibaia. Ai, que delícia ouvir isso. Digo mesmo para você, viu, Adriano? Eu sei disso. Eu rodo tanto a oportunidade de trabalhar fora, de fazer algumas coisas em São Paulo, as peças de teatro, tem outros estados e tudo mais, acompanhando muito essa questão teatral. O que eu encontro de pessoas de Atibaia, eu falo assim, gente, Atibaia, ela é só em Atibaia, é só quem mora em Atibaia vai entender isso. Eu me lembro que uma vez eu fui passar férias em Florianópolis, eu atravessando a ponte, cruzo com gente de Atibaia. Cris, eu falo assim, outra vez eu estava em Florianópolis, também voltei com meu irmão, morou lá, cruzei com o Rodrigo Parras, na Praia Mole. Nunca imaginava que encontrar. Praia Mole não, perdão, na Joaquina. Ah, famosíssima. Agora, este ano, eu saí de férias em março e eu fui para Recife, fui para Porto de Galinhas. E estou em um hotel, cruzo com alguém de Atibaia, o Eduardo, um advogado, um colega advogado de Atibaia. Cris, gente, eu não acredito, só Atibaia traz esses encontros que não saem da gente, nenhum lugar que você vá, você fica distante da sua cidade, antes de tudo. É verdade. Adriano, esse ano é um ano marcante, acho, para todos nós, devido à pandemia, né? Para a cidade também, que a cidade está sofrendo, perdendo pessoas queridas, né? O mundo todo, o Brasil todo
muitas famílias perdendo seus entes queridos, mas e a gente tem uma eleição junto. Como que você vê essa questão da pandemia, a eleição acontecendo no mesmo ano? Um jeito diferente de fazer política que através desse meio que eu e vocês estamos falando hoje, tirando totalmente aquela coisa, antigamente, que a política era coisa presencial, direto, um a um, aquela coisa está bem perto das pessoas. Como que você está vendo esse ano de 2020 para a eleição e com a pandemia? Um ano totalmente atípico, um ano que ninguém imaginava. Você falou que tirou férias em março, acho que um pouquinho antes de tudo isso, né, se intensificar. A gente não imaginava até pouquinho depois do carnaval que nós passaríamos por tudo isso, né? Nós estamos com índices aí de 153 quase mil mortos no Brasil, 153 mil famílias que perderam entes queridos por causa da pandemia. Atibaia, a gente já ultrapassou a casa dos 60, né? Mortos, é muito triste. E já estava previsto as eleições teriam ocorrido, inclusive, no fim de semana passado, né? Em outubro, no primeiro domingo de outubro. Elas foram adiadas 44, 45 dias depois, e elas cairão no dia 15 de novembro, né? Eu creio que adiá-las não seria o mais apropriado, né? Uma vez que a gente está, felizmente, num processo onde os índices estão caindo, né? Os índices de contaminação e os índices de mortalidade. Então, eu acredito que se observarmos todos esse novo normal, que é nos protegermos, lavando as mãos, passando álcool em gel, usando máscara, eu acho que as eleições, observadas esses cuidados de higiene, né? Eu acho que as eleições, levando a sua caneta para assinar a lista de presença no dia, eu acho que observados tudo isso, um distanciamento numa fila que porventura ocorra, né, de 1 metro, 1,5 metros, observado tudo isso, eu acho que a gente estará fazendo certo, porque as pessoas que foram eleitas para esse mandato, elas foram eleitas para ocupar o cargo de vereador, de prefeito, vice-prefeito, até 31 de dezembro de 2020. Então, se tivesse sido optado pelo adiamento para o ano que vem, nós teríamos problemas de ordem constitucional, inclusive. Então, eu acho que foi acertado, né, a escolha, a manutenção da eleição com o adiamento que se deu, né, de 40 e poucos dias, acho que foi acertado. Vejo com preocupação, né, porque você disse uma coisa muito verdadeira. Eu gosto de fazer campanha, eu gosto do contato com as pessoas, eu gosto de ouvir, de saber o que está acontecendo, de que forma a gente pode ajudar e modificar. Então, fazer a campanha distante, né? Ontem mesmo eu tinha 2 agendas, e como eram agendas importantes, mas com aglomeração, eu tive que abortá-las, porque eu também sou do grupo de risco, né, por ser cardiopata, e eu me preocupo muito com as pessoas e também comigo. Então, isso me machuca muito, né? Eu estou fazendo uma campanha quase que 70% no campo virtual, mas é uma coisa muito diferente para mim, né? Eu gosto do contato pessoal, eu gosto do corpo a corpo que se fala na campanha. Então, para mim, está sendo muito difícil, muito sofrido, esse tipo de campanha. O resultado eu nem parei para pensar qual vai ser, qual seria, mas é uma campanha muito diferente de todas que eu já participei, porque a gente não tem um contato com as pessoas, né? E isso eu lastimo, porque esse contato é muito importante. Eu necessário. Particularmente gosto muito desse contato. Adriano, quero agradecer esse bate-papo com você. Quero só finalizar aqui para a gente falar do livro. Quem quiser ter acesso ao livro, quem quiser ler o livro, tem onde comprar. Como que faz, Adriano? É um livro feito com bastante carinho, fruto de uma pesquisa intensa. Tem 8 locais na cidade onde você pode, quem quer adquirir, pode adquirir. Posso falar os locais? Deve falar. É a Livraria Nobel, na Estância,
tem a banca do Jair, na Lucas também, a banca do Elcio, na Lucas também, na cidade. Tem o café, que era a antiga livraria Barqueta, tem o Café da Lua ali na esquina, cujo nome eu não me lembro. Madame Z. Isso, Madame muito Z agradável. Aí tem no Bar do Paulão também, no Bar Atibaia, que é do lado do cinema, e tem no Bar da José Lucas, aquele café muito simpático na José Lucas ali, logo no comecinho do lado esquerdo. Também tem um livro para ser adquirido nesses locais. E quem quiser saber mais da história do Adriano, até as propostas dele, pode acessar o site www.adrianobedori.com.br. Tem oportunidade lá de conhecer mais as propostas dele também. Desejar para você um bom pleito para 2020, Adriano. Cuide muito bem da nossa cidade, tá? Para todos nós aqui de Atibaia, que possamos escolher aí os melhores, né? Porque eu não poderia deixar você terminar a entrevista sem dizer que é um momento muito importante para a cidade, especialmente a nova Câmara. Muitos se preocupam só com a escolha do prefeito, mas a nova Câmara vai discutir que cidade a gente quer para os próximos 50 anos, né? Qual cidade a gente está pensando em construir? É uma cidade que perca as suas identidades históricas, ambientais, que vire mais uma cidade como tantas outras, né? Ou uma cidade que não vá contra o desenvolvimento, porque é impossível você ir contra o crescimento por vezes, mas limitar esse crescimento, regrar esse crescimento para que a cidade cresça sem perder a sua história, sem perder a sua identidade. A gente tem aqui uma identidade cultural fortíssima, a gente tem uma cultura popular riquíssima, através de manifestações de cultura popular, assim, que poucas cidades no Brasil têm. Então, a gente precisa aceitar esse desenvolvimento, mas dizer a ele que ele é bem-vindo desde que não nos tire a nossa identidade, não nos tire o que nós temos de mais precioso, que é um meio ambiente ainda muito preservado e muito importante. Enfim, a gente precisa discutir, nesse momento, a próxima Câmara, os vereadores que vão atuar em 2021 a 2024, vão ter um papel muito importante na definição do futuro da cidade. Portanto, é muito importante que a cidade escolha bem, nesse momento, não só o novo chefe do executivo, né, ou seja, o prefeito, mas também uma Câmara forte, atuante, que goste da cidade. Perfeito. Adriano, sucesso. Obrigado, meu querido. Muito obrigado, viu? Quero agradecer a todo mundo. Oportunidade. Um beijão para todos. Eu sou fã do seu canal, estou sempre acompanhando nas redes sociais. Invejo você, confesso, porque você está sempre muito bem acompanhado. Como hoje, olha que companhia ótima que eu tenho hoje, ó. Eu não estou contando, mas você está sempre ali na nata da nossa classe artística e eu fico babando aí nas suas entrevistas. Imagina. Adriano, muito obrigado, sucesso. E ó, você que está acompanhando, compartilhe esse bate-papo aí, conheça mais o trabalho do Adriano também, e antes de tudo, conheça mais a história de Atibaia, gente. Com certeza, Atibaia é motivo de paixões. Quem conhece uma vez jamais esquece Atibaia. Obrigado, Adriano. Eu que agradeço. Um beijão.